Então, gente, como vocês estão? É, Hoje eu pensei, nesse momento agora, eu pensei em falar um pouquinho sobre o poder. E é muito importante, quando a gente vai falar de poder, é, pensar e ver que, e reconhecer que todos nós, de alguma forma, queremos poder. De alguma forma, até nessa realidade, nesse mundo em que vivemos, precisamos de poder. E gostamos do poder. Então é importante a gente olhar para isso. Até aquela pessoa mais simplesinha, né, de uma casa, numa cidadezinha, lá longe, muitas vezes pode não ter aquele poder social, aquele prestígio social, ou na empresa pode ser só um operário ou um funcionário de um cargo mais baixo. Ainda assim, a pessoa vai querer, vai buscar uma forma de poder. Se não social, pode tentar esse poder, exercer o poder na família, exercer com a esposa, exercer com o esposo, exercer com os filhos, essa autoridade, esse poder, essa dominância, esse eu posso, eu domino, eu eu tenho condições de, né, 3 pontinhos. Então, antes, para a gente não ficar falando do poder como se fosse uma coisa totalmente externa a nós e que nós não desejamos ou que nós não queremos, é que eu fiz essa introdução, né? Então, definido isso, dito isso, vamos para outro ponto. Já então que em todo nível, maior ou menor, queremos, gostamos do poder, é, e também poderia se dizer que nos sujeitamos de alguma forma a algum poder, né? Seja o poder religioso, o poder divino, né? O poder de Deus, para quem assim acredita, né? O poder de uma autoridade, às vezes na família, a autoridade do pai, da mãe, é, autoridade do chefe na empresa, autoridade de um namorado, de uma namorada. Então também de alguma forma, gente querendo ou não, gostando ou não, a gente tá sujeito a alguma forma de submetido a alguma forma de poder, seja o político, o poder político, ou como a sociedade está construída, as regras da sociedade, quem inventou as regras, quem executa, né, a autoridade da polícia também, e tem os líderes de todos os tipos, né, filósofos, líderes religiosos, os mestres, ou os que assim se colocam como, né, como autoridade, como alguém que merece respeito ou que impõe um respeito, né? Então tem esse aspecto também. Estamos todos de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, submetidos a algum poder, né? A algo ou alguém que teoricamente ou supostamente está acima de nós, né? Está além de nós, é maior que nós, mais forte ou tem mais condições que nós. E também considerado isso, vamos pensar no seguinte, né? A pergunta: ter poder é ruim?
já que estamos falando aqui que todos querem, todos gostam de poder, todos estão de alguma maneira ou submetendo outros ao seu. É, todos têm o poder para submeter outros, submeter terceiros, ou então é submetido pelo poder de algo ou alguém. Então é ruim ter o poder? Né? Não é ruim ter o poder. Né? Você tem o poder, por exemplo, do conhecimento. Tem aquela frase, né? Conhecimento é poder. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, quanto mais você entende, quanto mais você estuda, mais poder você tem. E tem o poder também financeiro, né? Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais poder ela tem. Isso é fato, porque ela pode comprar mais o que ela deseja, mais o que ela quer. Ela pode é, abrir um próprio negócio, por exemplo, e virar o dono de alguma empresa. Ela pode, ela pode muitas coisas a partir do que diz a conta bancária dela. Vai abrir mais possibilidades, né? A pessoa vai poder mais. E, e tem o poder, né? Tem vários tipos de poderes. Poder político, da polícia, que eu já comentei aqui, né? Que eu falei. E, enfim, né? Mas vamos lá, né? Vamos prosseguir. Então, ter poder é ruim? Não é ruim. Então, a pergunta seria, quando ter poder ou o poder se torna algo ruim? O poder se torna algo ruim quando ele é, ultrapassa o sentido de humanidade, quando ele ultrapassa o sentido de empatia para com o outro, com os outros, quando ele desconsidera os limites do outro, as condições do outro, quando essa necessidade, seja de ter dinheiro, de ter prestígio, essa vaidade vai além de tudo, fica acima de tudo e de todos. Essa briga, essa competição, que não tem fim, que não tem limite, que tem por objetivo simplesmente passar por cima de tudo e todos, custe o que custar, né? Pague o preço que for preciso, que for necessário. O importante é eu estar no topo. O importante é eu ser o melhor. Não que estar no topo ou ser o melhor seja algo ruim, desde que você esteja no topo de si mesmo, para você mesmo. Que você seja o melhor dentro de você mesmo, para você mesmo. Agora, quando você quer estar no topo em comparação com o outro, em relação ao outro, derrubando o outro, destruindo o outro, prejudicando o outro, aí esse poder passa a ser negativo, passa a ser ruim, passa a ser destrutivo. E é um ciclo sem fim. É um ciclo que não finda nunca. Que você sempre vai ter alguém para destruir, aí você destrói, vai ter mais alguém para passar por cima, você passa por cima, aí vai ter mais um outro, que teoricamente ou até de fato a pessoa tenha mais poder que você, então é mais um rival, é mais um concorrente, é mais uma competição. E sempre querendo ter essa sensação, ter esse prazer mental, essa, essa,
esse deslumbre, né, de que está no topo, está no alto, está acima do bem e do mal, né? E, e é um ledo engano, é um ledo engano, porque a gente sabe, a gente que estuda a vida, autoconhecimento, estuda as pessoas, a gente sabe que o nosso poder, ele vai até um certo ponto, é até um certo limite. O chamado aí livre-arbítrio, ele atinge uma gama, um espaço vasto. A gente tem um livre-arbítrio considerável para a gente fazer o que a gente deseja, o que a gente bem entende. Só que vocês viram, por exemplo, no BID, lendo as mensagens do BID, que, que o absoluto está além de tudo. Além do eu, além do ego, além da mente, além de toda essa construção, toda essa história que a gente constrói enquanto indivíduo, enquanto humanidade, além da mente, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. O absoluto nos inclui, é o que somos, mas está além de nós mesmos, está além de tudo. Está além de tudo. O que seria dizer é imanente, está em tudo, também é transcendente. Transcende, né? Vai além, atravessa tudo. Então, para não reconhecer o absoluto, para não reconhecer a verdade com V maiúsculo, nega-se tudo isso, né? E não é porque pelo fato de que nega-se que não existe ou não tenha interesse, né? Não queiram saber sobre o absoluto, sobre o somos todos um, que não são frases montadas ou poesia, poéticas, é, não é religiosidade, não é espiritualidade, é a pura realidade, é a pura essência, é a pura verdade do que somos. Você pode não concordar, você pode não gostar, você pode não querer que a vida e que a realidade seja assim, mas isso não vai mudar o fato de que ela é assim. E, e as pessoas que estão muito vinculadas ao poder, elas não querem nem ouvir falar disso, né, de uma força superior, que como muitos dizem, né, muitos chamam de Deus, que estariam acima de nós, que estaria, né, acima de nós, ou aqui no nosso caso a gente chama absoluto, que não é Deus, na nossa explicação aqui do BID, essa ideia de Deus, que é a ideia de um senhor barbudo, né, que é o pai, né, que seria um pai, pelas ideias aqui que a gente trouxe do absoluto com o BID, transcende essa ideia, essas ideias todas. Depois eu vou gravar algum áudio especialmente falando de Deus, desse assunto. Mas existe essa força que transcende, que está além de tudo, que não pode ser controlada, que não pode ser engaiolada, não pode ser encaixotada, não pode ser medida, não pode ser controlada, não pode ser feito cálculos matemáticos com ela, que é a força que transcende tudo, está além de tudo, né? E para não ver isso, para não aceitar isso, até porque o poder simplesmente desmoronaria, desmontaria, não existiria, caso esse conceito, essa teoria que na verdade ela é pura prática, pura verdade, pura constatação, para não enxergar tudo isso, nega-se, né? Nega-se como se, pelo fato de negar, pelo fato de não querer saber, as coisas pudessem ser diferentes, mas não são. As coisas são o que são como são, independentemente do nosso querer, do nosso achar, da nossa opinião, do nosso eu concordo ou não concordo, eu gosto ou não gosto, eu aceito ou não aceito,
é independente disso. Então, as pessoas que estão vinculadas ao poder, né, a esse poder, a essa ambição, a esse querer a todo custo, a todo preço, e em detrimento, como eu falei no começo, da humanidade, da compaixão, do amor ao próximo, da empatia, da consideração, do reconhecimento das condições dos demais, dos limites dos demais. Essas pessoas, elas estão aí, né? Elas estão aí por toda parte, né? Construindo e mantendo o mundo da maneira que está. E seriam elas os grandes vilões, né? E os submetidos ao poder, pobres vítimas, coitados, indefesos e desamparados e desprotegidos? É uma outra questão. Aí é que tá, né, gente? Se tem alguém no poder, tem alguém submetido ao poder. Agora esse que está submetido ao poder, né? A gente falou um pouco dessa ambição de quem está no poder, nesse desejo ardente, né? Esse desejo é, de conquista a todo custo, a todo preço de quem está no poder e longe de condenação, né? De condenação de erro, de acerto, de que estão fazendo a coisa certa ou errada. Estamos apenas explanando aqui, apenas trocando uma ideia mesmo e apresentando várias questões para debate mesmo, para questionamento, para averiguação, longe de chegar a conclusões e dizer isso é isso, aquilo é aquilo. Longe disso. Ainda que às vezes eu possa falar tal coisa é certa, tal coisa é errada, tal coisa é boa, tal coisa é ruim, todos esses áudios que eu venho gravando, eles estão além dessa questão toda, de isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Ainda que às vezes eu fale essas palavras, ou ainda que às vezes eu enfatize algum ponto como sendo bom, como sendo positivo, como sendo agradável, que dá prazer, tudo que eu trago, tudo que eu venho trazendo nos áudios é para transcender, é para ir além dessa dualidade, desses pontos que se chocam, né? Esses contrastes entre as coisas. Então é bom também ficar atento a isso e ver se você também não está se opondo, criando contrastes e, e esses opostos, né? Quanto mais você querer, né? Quanto mais você querer ir contra qualquer coisa, por exemplo, aqui no nosso caso falando do poder, né? Ir contra o poder, ir contra os poderosos, né? Ir contra os donos das grandes empresas, dos grandes bancos, né? Por exemplo, ou contra o chefe, contra um pai que exerce uma autoridade, contra um esposo, por exemplo, ou uma esposa que que exerce o poder, uma autoridade sobre você e que te submete. Quanto mais você resistir, quanto mais você se opor, mais você dá poder. Isso serve para tudo, para tudo. Quanto mais você se opor, quanto mais você resistir, mesmo aquilo que te desagrada, aquilo que você não gosta, é você se opor, você está dando mais força, você está dando mais energia, mais poder. Então fica aí essa observaçãozinha aí. Mas então voltando, né, um pouquinho lá atrás. Se tem os poderosos, tem também os submetidos, né? Esses submetidos, eles são vítimas? Vamos olhar para isso com sinceridade, com honestidade, né? O que espera esses submetidos, né? Muitas vezes.
esses que estão, entre aspas, abaixo, né? Ou esses, às vezes é literalmente abaixo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Às vezes que estão bem no fundo, né? Bem afundados lá embaixo. Mas enfim. É, esses que estão submetidos por aqueles que têm o poder, que detêm o poder. Eles são vítimas? Vamos analisar, né? Vamos avaliar. O que eles esperam muitas vezes? Eles esperam que outros assumam a responsabilidade por eles. Seja, por exemplo, numa empresa, que outros respondam por eles, que outros façam por eles, que outros organizem, planejem, pensem por eles. A mesma coisa numa família. Espera que a mãe dê conselhos, que a mãe ajude, que a mãe seja boa. Ou espera que o pai traga o sustento para casa, por exemplo, apesar que esse exemplo não é tão mais comum, né? As famílias mudaram, mas enfim, isso é outra conversa. Então quer dizer, né? Pelo fato de você esperar as coisas das pessoas, pelo fato de você passar a sua responsabilidade em casa, na família, para a política. Política, vocês me perdoem, mas é uma vergonha. Como que as pessoas se abaixam para políticos em época de eleição, em época de campanha? Como que as pessoas se submetem? Como que as pessoas compram brigas para defender esse ou aquele candidato, para defender essa ou aquela melhoria, enquanto elas próprias não fazem nada? Há um tempo atrás eu ouvi falar de uma iniciativa, de algumas iniciativas da população que, incomodada com a situação da rua, foi lá e arrumou a rua, colocou asfalto na rua, foi lá e capinou a rua. Quer dizer, precisa de esperar que a prefeitura venha e faça alguma coisa? Não, a população pode fazer e nesses alguns casos que eu soube, eles pegaram e fizeram, eles pegaram e agiram. Então quer dizer, o poder está com eles, o poder está com o povo, o poder está em cada um de nós, né? Agora, esquecendo um pouco da sociedade, tudo que eu venho trazendo aqui de autoconhecimento é para relembrar isso, que nós somos o poder, que o poder está dentro de nós. Se alguma coisa pode ser mudada fora de nós, é a partir das transformações que fazemos dentro de nós. Não vai adiantar você ser mais um Cristo, você sair aí querendo pregar, querendo fazer revolução, querendo transformar isso, mudar aquilo, mudar esse pensamento, mudar aquela pessoa, mudar alguma instituição. Não vai adiantar. A mudança que você pode fazer atualmente é mudar a sua consciência, é mudar o seu ponto de vista, é sair um pouco para o lado, dar um passo para o lado, né? Entender o funcionamento do seu corpo, entender os mecanismos da sua mente, entender como funciona a sua energia. É isso que você pode fazer. E é aí que está o seu poder. Aí é que está o seu poder. Só que para ter acesso a esse poder, precisa de quê? De ter trabalho. Precisa de quê? De assumir responsabilidade. Eu percebo que com os meus áudios eu acabo ficando repetitivo. Mas tem que ser repetitivo para ver se a pessoa, quem ouve, e até falo para mim mesmo, para ver se a gente introjeta isso, que a responsabilidade de nós sobre a nossa vida é nossa, que o compromisso de nós com a nossa vida é nosso, o comprometimento de nós com essa vida, com esse corpo, é nosso. Quanto mais você joga para o mundo, para o pai, para a mãe, para os políticos, para a polícia, para as instituições religiosas, para o chefe, para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe já falei, seja para quem for, para um irmão, para algum familiar qualquer que seja, mas você está entregando o seu poder ao outro, o seu poder ao mundo, a responsabilidade da sua vida ao outro. Aí o outro vem, o outro intromete, o outro manda em você, diz o que você pode ou não pode fazer, o que você tem ou não tem que fazer. Por quê? Porque você deu espaço, porque você se isentou e se ausentou. Você não está em você. Você não está no seu corpo. Você não entrou no corpo. Você não encaixou no corpo. Você não está na vida.
Você pegou, né, nasceu, tá aqui, façam comigo o que vocês quiserem. Toma, faça o que quiser. E fica na vítima. Fica na situação de vítima. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Ai de mim. Sou vítima da situação, né? A situação do mundo, a situação da política. Meu pai não me deixa sair de casa. Minha mãe não me empresta dinheiro. Você já pensou em procurar um emprego? Já pensou em mandar currículo? Já pensou em aproveitar o tempo que está disponível sem trabalhar e estudar? Aprender alguma atividade, alguma profissão? Ou ler algum livro interessante, alguma coisa nova? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então requer um trabalho, né? Requer um trabalho. Não que esteja nada errado em você submeter a algo ou alguém, algum poder, alguma autoridade, desde que para você esteja tudo bem. Se para você está tudo bem, se você está feliz, está alegre, está realizado, está contente, se você serve com prazer, com amor, genuinamente, com sentimento, tudo bem, tudo bem. Alguma causa ou alguém, porque a gente pode culpar o chefe, culpar quem está no poder, culpar os ricos, culpar os donos das grandes empresas, pode culpar. Só que alguém teria que assumir esses papéis mediante a estrutura do mundo, como o mundo está montado, o sistema. Alguém teria que exercer esses papéis. Alguém teria que assumir a responsabilidade para gerar os produtos, para cuidar para solicitar um maquinário, para fazer a administração, tudo isso. As vendas, as compras, as vendas, cuidar de um local, de uma empresa, da pintura, da fachada, tudo isso dá trabalho, tudo isso requer uma inteligência, requer uma dedicação, requer uma mente, requer uma responsabilidade, um compromisso. E essas pessoas que assumem o poder vão gerar empregos e vão favorecer a outros. Então elas são as vilãs, né? Quem está no poder é o vilão? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Muitas vezes a gente deve a essas pessoas que foram lá e estão comprando, estão tomando chumbo, né? Estão tomando as balas para nós, por nós. E muitas vezes funcionário, por exemplo, não reconhece, não valoriza o emprego que tem. Não valoriza, não reconhece. Ainda reclama, 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 trabalha mal e porcamente, faz o mínimo necessário, mas também reclama e também não procura. Se tá ruim, está insatisfeito, procura outra empresa. Abre a sua própria empresa, já que acredita que pode fazer melhor, né, do que o chefe, do que o patrão, do que seja lá quem for, que esteja no poder. Se pode fazer melhor, vai lá e faça. Vai lá e faça. Abra sua empresa, trabalhe por conta. Trabalhe por conta. Então também não estou condenando um lado e nem o outro. Mas é preciso entender todos os lados. É preciso avaliar todos os pontos de vista. Ponto de vista de quem está no poder, ponto de vista de quem está submetido, o ponto de vista de quem não está nem submetido ao poder e nem quer o poder, que está em cima do muro ali, muitas vezes na mediocridade, que nem assume o poder, nem vai atrás da ambição, da conquista, do esforço, esse esforço, essa ambição máxima, essa ambição
como é que eu posso dizer, levada a sério, essa ambição, é, essa busca acirrada, a ferro e fogo, determinada pelo que quer, pelo que deseja, né? Então nem vai para o poder e também nem se submete com alegria também, né? Porque há ganho também na submissão. Você pode submeter e ser feliz com os desafios que te dão, com a vida que te oferecem. Por que não também? É uma opção. É uma opção. Seja feliz com que a vida, com quem está no poder organizou, né? Como está estruturada essa vida, por exemplo, tá aí, né? Você pode aceitar, se você quiser. Aceita o mundo como o mundo é, né? Se submeta, né? Por que não? Há algum pecado nisso? Né? Aceite. Só que aí que tá, né? Aí que tá. E o orgulho? E a vaidade? E eu não vou admitir que mandem em mim, eu não vou dar esse gostinho pro outro. Aí a gente fala para essa pessoa, então vai lá e assuma o cargo do outro, assuma a posição do outro, faça o que o outro faz. Ah, mas aí eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Então o que que você quer, né? Afinal de contas, você está aqui empatando. Você está empatando. Você não, você entende? Então muitas vezes a pessoa ela está submetida a um poder, a uma força ou a outro e está resistindo. Está resistindo. Porque no dia que todos aceitarem, por exemplo, esse mundo exatamente como esse mundo é, com todos os, com todas as, as condições desagradáveis, desfavoráveis e todas as problemáticas sociais, familiares, econômicas, religiosas, culturais e tudo isso, se todo mundo aceitasse, se todo mundo se submetesse a tudo exatamente como é, como está estabelecido, montado, como foi criado, as regras, as leis, tudo isso, o poder desmorona, o poder desaba. Não tem poder que aguente, não tem poder que sustente. Sabe por que o poder ainda tem poder nesse mundo, nessa realidade? Pela resistência. Pela resistência. Pela resistência à realidade, pela negação da realidade, pela mediocridade da maioria. Que resiste, que não aceita a vida, não aceita a realidade e também nem luta contra. Nem luta contra. Vocês percebem? Nem, nem pensa assim, eu vou exercer um poder aqui maior, eu vou lutar com unhas e dentes, com sangue no olho, como diz, né? Com garra, para exercer um poder maior. Olha a ambição, olha a determinação, olha o foco, a seriedade. Eu quero exercer um poder maior ainda do que o poder que exercem sobre mim. E eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou dedicar, eu vou me empenhar, seja dia e noite, seja o que for. Mas eu não vou aceitar ser submetido a outro, ou a algo, ou a alguém. Olha isso. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Né? Não é o que acontece. Porque qualquer um desses dois lados, né, do lado do poder, o lado da submissão, levado a sério, a pessoa chega a uma conclusão, chega a um entendimento mais amplo da realidade. A pessoa entende quase que exatamente como que funciona tudo, como que ela funciona, como que funciona o outro, como que funciona uma sociedade, uma família, a estrutura familiar, os relacionamentos, como que funciona a parte sexual, como que funciona a educação, o professor ali, né, aquela autoridade exercendo o poder, incutindo ensinamentos sobre os alunos, como que funciona uma empresa, uma organização, seja ela qual for. A pessoa entende tudo, mas quando ela aplica, quando ela põe na prática, né, como eu falei, é para submeter? Então vamos nos submeter. Seriamente, verdadeiramente,
honestamente, integralmente, 100%. Ou então, é para ter poder? Então vou me comprometer 100%. Eu vou ser o poderoso. Eu vou ser o mais poderoso de todos. Eu vou dar tudo de mim para ter todos os conhecimentos, para conseguir meus objetivos, custe o que custar. E indo nisso a ferro e fogo, e cada vez indo mais. Já é para ter poder? Então mais poder, levando a sério. Poder, 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 mais poder, e conseguir, e conquistar, e ambição, e ir atrás, e desejo, realizar desejos e vontades, e vai. Até as últimas consequências. Isso, e a submissão é a mesma coisa. Vai submeter? Então a submissão até as últimas consequências. Aí a pessoa vai tirar uma conclusão, a pessoa vai tirar um entendimento mais amplo, quando colocado em prática. Então, tem que ser vivenciado, tem que ser um conhecimento colocado em prática, no corpo, absorvido, e não meras ideias, meras achismos, meras especulações, meras suposições. Tem que ser algo vivido. Aí sim você entende quando é vivido, quando é aplicado, quando é experienciado. Porque, em suma, não existe, não tem esse negócio do poder. O poder é de algo sobre o poder de algo sobre mim, né? É, eu com poder sobre alguma coisa. Tudo isso, né? Como a gente falou aqui alguns exemplos aqui, isso é até num determinado nível de entendimento, de inteligência, de consciência. Aí a gente pode falar de poder, do que exerce o poder e do submetido. Isso num determinado nível de consciência. Só que em níveis mais amplos, mais elevados, vamos dizer assim, não tem isso. Não tem. Todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa, não tem maior, melhor, menor, é, maior, menor, melhor, pior, certo e errado, bem e mal, o que submete e o submetido. Não tem isso. Não tem isso. Isso é a gente que constrói, né? A gente que construiu dessa forma. A gente aqui montou, né? O branco e o preto, o homem e a mulher. Tudo isso, né? Deus e diabo. Tudo isso são construções nossas. Construções nossas. E, e usadas, né? Nessa realidade que a gente vive para dominar, para escravizar, para punir, para culpar, para controlar, para manipular, né? E muita gente, infelizmente, quer ser dominada, controlada, submetida, manipulada, né? Acho que eu falei, manipulada. Muita gente quer, porque não quer, ou não consegue, ou não deseja, ou não está disposto a ter esse trabalho de conhecer-se, de ver o poder, né? Vou falar uma coisa agora que é super clichê, que é é, super batido, né? Uma frase super batida. Aliás, todo esse conteúdo do meu canal, se for avaliar, é super batido, né? Conhece a si mesmo, olha para si mesmo, autoconhecimento, é, o poder está em você. Tudo isso é super clichê, super batido, já foi falado, né? Como eu falei aqui no primeiro áudio, não estou inventando a roda, não estou criando nada novo, não estou. Isso aí já está, sabe? Há tantos pesquisadores, tantos psicólogos, tanta gente já tocou nesse assunto e fala desse assunto, talvez até melhor do que eu. E, enfim, né?
Só que eu estou fazendo também, falando porque é importante para mim, é bom para mim. Por isso é que eu falo, por isso que eu gravo. E eu gosto, né? Eu gosto e talvez pode ser útil, pode servir para alguém, pode pode acrescentar. A pessoa pode ter um entendimento a partir de alguma palavra, de alguma frase que eu falei. Então por isso é que esse conteúdo está aí. Mas o que eu vou falar e que é super batido é que o verdadeiro poder é o amor, né? Super clichê, né? Super batido. Mas é a verdade, né? O poder mesmo, poder com P maiúsculo, né? É o amor, né? É o amor. Existe, igual o professor Hélio Couto fala, existem forças, né? Tem forças, mas poder é só um, né? Ou então, não sei se, se talvez seja o contrário que ele falou. Por isso que é bom que vocês vão lá e acompanhem o conteúdo oficial e original, né, dele. Talvez ele tenha falado que existem poderes, mas força é só uma. Só que eu acho que é o contrário. Eu acho que ele falou que existem é, várias forças, mas poder é só um. Acho que foi isso que ele falou. Mas enfim, não importa, né? O que manda no universo, o que manda no mundo, na realidade, é o amor. Queiram ou não, gostem ou não, concordem ou não, quanto mais amor a gente tem, e amor significa trabalho, né? Amor não é você ficar contemplando, você ficar, ai, como o céu é lindo, ai, como como a vida é boa, ai que cachorrinho fofo, ai o animalzinho, isso, né? Não é isso. Amor é ação, amor é fazer. Aquele que ama é aquele que mais faz, aquele que mais age, aquele que mais constrói, aquele que mais doa, que mais distribui alegria, alegrias, né? Bênçãos. E por onde passa, tudo cresce, tudo progride, tudo avança. Esse é o poder do amor. Então esse é o poder real, né? O poder que transcende tudo, o poder que liga tudo, que une tudo. E eu confesso para vocês que eu sempre gostei de poder, né? Sempre gostei de poder. E, e à medida que eu fui enxergando como que é o poder por trás do mundo, por trás das pessoas, muitas vezes, da família, no trabalho, as reais intenções, eu fui ficando horrorizado. E cada vez que eu ficava horrorizado, eu entrava em choque. É, Aí foram várias transformações que eu tive que ir fazendo em mim, que eu comento com vocês aqui. E fui me dando tempo, fui aprofundando, fui conhecendo cada vez mais e mais, fui investigando, fui percebendo, fui observando. Nesse caso, observando tanto o mundo, as pessoas, os poderes, né, as organizações que eu trabalhei, a família, como que as coisas estão montadas, o poder religioso, social. E tudo isso para mim foi me chocando a tal ponto que, que eu não queria, que eu não queria saber do poder, da forma da forma como está montado, como está construído, não me interessa, não me interessa. Hoje não me interessa mais, né? Ocupar um cargo de chefia não me interessa. Eu respeito quem almeja, ou é, é, seja qual tipo de poder que você possa pensar, né? Porque porque eu fui percebendo que o poder, né? O poder real, o poder verdadeiro, está dentro de mim mesmo. É esse amor que está dentro de mim mesmo. É esse amor que eu sou. É esse amor que você é. É esse amor que nos une. Esse amor que é uma coisa só, que é um, que está em tudo, que é tudo. É esse que é o verdadeiro poder.
Enquanto as pessoas não se atentarem a isso, elas vão sair por aí procurando cargos, a competição pelos cargos, a competição para quem tem o automóvel melhor, do último ano, mais bonito, celular de última geração, ou a esposa mais com a melhor aparência socialmente, aquele padrão de beleza. As pessoas vão focar nessas coisas, né? No consumo, em comprar, né? Em ter para ser, ao invés de ser para ter. Enquanto não for visto que o poder está dentro de nós, dentro de cada um de nós, e que esse poder é uma coisa só, não tem dois, não tem o meu poder e o seu poder. Existe o poder, existe a força, existe a energia, existe o uno, né? O único, o todo, o tudo, o absoluto, como diz o Bide, que liga tudo, que é tudo, que está em tudo, também dito de outra forma aí, o onipotente, o onipresente, o onisciente, né? Presente em tudo, ciente de tudo e que pode tudo, né? Ou também o transcendente, o imanente, transcende tudo, está além de tudo, e também imanente, também está em tudo, é tudo, né? Esse é o real, esse é a verdade. A verdade que para quem está no poder, né, para quem quer manter as peças do jogo, as peças sob controle, não aceita, né? Não aceita, não concorda, não gosta dessas ideias que eu estou trazendo aqui, porque para essas pessoas o interessante é a submissão, é a opressão, né? A opressão é a anulação, é a ridicularização, é menosprezar, é subjugar, é ofender, né? Como se fosse uma espécie de ofender a vida, né? Uma tentativa, né? Porque a vida não está ligando para isso, né? Isso é na cabeça, na mentalidade, né? Na mentalidade de alguns seres, de alguns seres vivos que estão vivos aqui e de alguns também desencarnados que, que muitas vezes manipulam ou convencem os daqui, os que estão vivos, a, a pensar assim, né? Que está ofendendo a vida, que consegue ridicularizar a vida ou rebaixar a vida. Longe disso, longe disso. A gente tem que lembrar que a vida é que permite que tudo aconteça. A vida que dá o poder, que dá a força, que dá a energia, que nutre tudo e todos, né? A vida é tão generosa, é tão boa, tão benevolente, tão, tão além desses conceitos de bem e mal, de tudo isso, que ela oferece a energia, o amor, o poder, a felicidade, o prazer para todo mundo, seja para um estuprador, seja para um condenado à pena de morte, seja para um pedófilo, seja seja para quem for, né, um assassino, um matador, né, de muitas pessoas, de muitas mulheres, de muitas crianças, seja qual ser for, a vida sempre está amparando, sempre está nutrindo, sempre está dando a força, dando poder, dando amor, derramando alegria, derramando bênçãos, derramando é, é, confiança na pessoa, dando a ela o poder dela escolher, dela ser, dela fazer, dela fazer o que ela quiser com a vida, né? A vida é um presente, a vida é um presente para nós. A vida é um presente para nós, né? Até que a gente escolha ser um com a vida. Eu, como diz, né, em algumas religiões, eu e o Pai somos um, né? Colocam esse todo, esse uno, como se fosse pai, né? É uma forma também de, de interpretar ou de explicar, né? Eu e o Pai somos um.
Eu e o todo somos um, né? E, e, e é isso. Então a vida está tão além desses conceitos de poder, conceitos de bem e mal, de certo e errado, transcende tudo isso. Então é muita infantilidade, é muita falta de maturidade desses seres pensarem isso, né? Acreditarem, pensarem que vai ofender a divindade, vai magoar a divindade, ou que está escravizando um ser, né? Tudo isso são meras delírios, né? Meros delírios, meras perversões, meras distorções de muitos seres que não entenderam nada, não entenderam nada, que eles vão entender, um dia eles vão entender, né? Que que eles podem fazer as coisas que eles desejam fazer, né? Que não tem ninguém proibindo que eles façam o que eles queiram fazer e e que eles podem ser felizes. Eles podem ser felizes. Né? O objetivo final da vida é que eles sejam felizes, não só eles, mas todos sejam felizes, que todos se realizem, que todos possam usufruir de tudo, porque está tudo aí para nós mesmos. O problema do poder é que veio uma meia dúzia, né, que se julga melhor, se julga maior, se julga mais inteligente, se julga mais capaz do que os demais, e que quer controlar, quer dominar, quer cercear, colocar numa cerca, né, colocar numa caixinha. A proposta do canal é além da caixinha, mas eles querem pegar e colocar numa caixinha todo mundo. Eles se julgam superiores, né? E aí tem também aqueles que, pelas experiências da vida, pelas condições do mundo, pela preguiça de não correr atrás e buscar uma condição de vida melhor, uma instrução, um autoconhecimento, uma autorreflexão, se perguntar se será que a vida é isso mesmo? Será que as coisas são isso mesmo? Né? Por não se perguntar, por não se questionar, a pessoa, ou então pela própria condição do mundo, que não permite que a pessoa trabalhe, chegue em casa cansada e não consiga estudar. Enfim, né, o mundo vai fazer de tudo para fazer com que a pessoa fique ali no cercadinho, né, que chegue do serviço cansada e não consiga pegar um livro para poder ler, né. Chegar em casa, dormir, trabalho, chegar, dormir, trabalho, chegar, dormir, trabalho. E assim, né, em televisão. Televisão para manipular, para doutrinar, e agora celular também, né, o WhatsApp. Para ficar bem preso, bem controlado, bem dominado, bem domesticado. E então é isso, né? E tem essas pessoas também que não conseguem romper essas barreiras e, e dizer, não, peraí, né? Deve ter um outro caminho. A vida não pode ser só isso. Deve ter alguma coisa além, né? Deve ter um mundo além, uma dimensão além, uma realidade além, um propósito além, um sentido além, né? Ainda que muitas vezes as pessoas não enxerguem nem essa realidade aqui. Tamanha foi a, a doutrinação, a escravização, a lavagem cerebral que foi feita em todos nós, e também o chicote, né? Também o condicionamento pavloviano, né? O condicionamento pela dor que foi feito, que tem muita gente traumatizada, muita gente é, entorpecida, muita gente com fuga da realidade, na negação da vida, negação da realidade, é, que não aceita nem esse mundo, nem essa realidade, nem esse plano, não consegue ver, não consegue enxergar o mundo que está inserido, que está inserida, a realidade que está inserido, que está inserida. Tamanha doutrinação, tamanhos preconceitos de toda ordem, preconceitos sociais, preconceitos sexuais, preconceitos de relacionamentos, preconceito com relação a dinheiro, a política. É por isso que eu falo aqui nesse canal que é tão importante pegar e rever tudo isso, para você trazer o poder de volta para si. A questão é, você quer trazer o poder de volta para si? Você quer ter a responsabilidade e o compromisso de mexer em tudo isso? De aprofundar nisso? Real
concretamente, seriamente, indo até as últimas consequências, tendo que mudar sua vida completamente, se preciso for. Você está disposto a fazer mudanças? Responda para você, não para mim. Para mim não faz diferença. Você está disposto, sinceramente, seriamente, a fazer transformações em você, para você? A rever tudo isso, a transformar tudo isso, a se rebelar contra tudo isso, se preciso for, a aceitar o inaceitável? Você está disposto? Você quer? Para você. Porque eu reitero, se tem os do poder, os que se acham superiores, mais inteligentes, mais capazes, tem também os submetidos, que muitas vezes se acham inferiores, se acham incapazes, se acham burros. Então são forças que acabam se complementando, uma precisando da outra. Uma precisando da outra. E qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso não vai entrar nessa, né, gente? Para comprar o seu lado para te defender. Por exemplo, né, uma vez que você esteja pedindo por uma autoridade, porque você não consegue assumir o controle pela sua própria vida. Então você está pedindo, pelo amor de Deus, mandem em mim. Pelo amor de Deus, cuidem de mim. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma regra. Pelo amor de Deus, eu preciso de um Deus. Eu preciso de alguém para me dizer o que eu tenho que fazer. Se você precisa de alguém, de algum poder, ok, eu te respeito. Eu te respeito, eu te entendo e tudo bem. Mas é preciso perceber que a mesma mão que faz o carinho, que te acaricia hoje, é a mesma mão que vai te violentar e te agredir amanhã. Eu estou sendo radical? Nem tanto. Presta atenção no mundo. Presta atenção na vida. Repara. Repara na vida. Amadurece. É preciso amadurecer. É preciso crescer. É preciso encarar as coisas. Como diz uma frase do professor Hélio, o Hélio Couto, não existe almoço grátis. Você pensa que estão te ajudando, que estão fazendo as coisas para você de boa vontade, né? Até que ponto? Até que ponto? Até que ponto você não está refém, você não está na mão de todos aqueles que supostamente estão te ajudando, que supostamente querem seu bem, que supostamente estão fazendo as coisas para você, entre aspas, por amor. Então pensa nisso, porque muitas vezes você pode já estar na mão deles, refém deles, submetido a eles e nem sequer sabe, nem tem ideia. Então vocês veem que a gente nem sequer elabora tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que as pessoas não enxergam esse mundo, essa realidade, mediante os traumas que sofreram desde que nasceram, mediante aos condicionamentos que sofrem e as exigências do mundo, da família e do sistema, do poder vigente, né? Então nem elaboram essas questões que a gente está trazendo aqui, tudo isso. E porque se elaborassem, né, poderiam escolher se submeter. Eu conheço algumas pessoas que são muito felizes com a submissão, né? Você pode pensar assim: ah, são fracos, ah, são coitados, ah, são pessoas inferiores. Isso é o seu julgamento e a sua forma de vê-las e a sua forma de pensar sobre elas. Porque são pessoas felizes, radiantes, pelo menos as que eu conheço, realizadas em suas profissões, em seus serviços, e elas servem. Servem com sorriso nos lábios, com boa vontade, serve ao sistema. O sistema está aí, sistema capitalista, sistema vigente, com essas regras que estão aí, essas normas, elas estão em cargos teoricamente subalternos, né, teoricamente inferiores, estão felizes, né, estão realizadas. Aquele caso daquele gari, que ficou famoso aí, conhecido na televisão, enfim, que é feliz na profissão dele, né?
uma profissão teoricamente ali subalterna, inferior, está realizado, está pleno, está feliz, está satisfeito e se submete ao sistema, né? Quantos de nós brasileiros, né, não estamos nos submetendo aí ao sistema, às regras, às normas, à política, às leis, à cultura, às normas, né, da sociedade como um todo? Quantos, né? Todos nós, brasileiros. Só que aí que tá, né? Se é para submeter, é submeter mesmo. Submeter de bom grado, de boa vontade e sem reclamar, sem maldizer, sem praguejar, sem, é, sem tramar contra o outro para derrubar, para prejudicar, para fazer casinha. Isso não é submeter-se, não. Isso é esperar uma chance para derrubar a pessoa do que está no poder para tomar o lugar dela. Que é o que acontece frequentemente ou que as pessoas gostariam que acontecesse em geral, né? Apesar de reclamar da política, qualquer um de nós brasileiros, ou a grande maioria, se tiver a chance, a oportunidade de ter um cargo daquele, muito possivelmente, muito provavelmente, vai fazer a mesma coisa, né? Igual ou pior do que eles fazem. Então é por isso que existe essa questão do poder. Porque tem o que está submetido ao poder que não aceita, né? Tamanho orgulho, tamanha vaidade, é, tamanho ego, né? Ego mesmo, de que eu não vou me inferiorizar, né? Quem vocês pensam que eu sou? Não vou dar esse gostinho, não vou dar esse prazer, não vou permitir que me rebaixem. Orgulho, orgulho, se achar a última bolacha do pacote, se achar o ser especial, que é outra crença que é incutida na criança, né? Você é especial, você é querido, né? Você é a luz do mundo, que é incutido nas crianças. E aí essa pessoa cresce, né? Cresce achando, acreditando que o mundo tem que se curvar, né? O mundo tem que ajoelhar, fazer aquela reverência, né? Tem que ajoelhar e tem que concordar com tudo, aceitar tudo. E a pessoa não se submete, não aceita, né? Submeter é uma palavra meio forte, talvez, né? Eu estou usando aqui palavras para entender mesmo o que eu estou querendo dizer. Mas não é submeter e apanhar. Às vezes até é apanhar também, mas enfim. É uma brincadeira, mas não nem tanta brincadeira assim. É, então, né? E aí, até perdi o raciocínio aqui. É, então a pessoa, então aí muitas vezes não é lembrei, muitas vezes não é submeter dessa forma assim, submissão, mas é aceitação. Eu cheguei, eu nasci aqui, acordei, o mundo é assim, tem que jogar o lixo no lixo. Então quer dizer, né, nem as regras básicas, né, bom dia, boa noite, obrigado, por favor, não há de quê. Nem isso, percebem? Né? Nasceu, chegou aqui, tem essas leis, essas regras basiquinhas, né, básicas de convivência. E nem assim, né, nem isso, nem o mínimo consegue aceitar, né? Consegue, entre aspas, aí, submeter, né? Então quem dirá coisas maiores, coisas, né, exigências maiores, né? Deveres, né? Outra palavra também assustadora para muita gente é dever, né? Todo mundo quer o direito, né? O meu direito, eu mereço isso, meu direito é esse, é aquele outro, né? Meu direito. E o dever? E o dever? No dever, eu não quero saber, eu faço meia boca, medíocre, ou não faço, ou finjo de bobo, ou sou esperto, né? Saio pela tangente,
Malandro, sou malandro. Então, né? E com essa malandragem, não vai atrás do poder também, né? Não tem peito, não tem gabarito para é, ir atrás, né? Procurar poder para Estudar, si, né? Trabalhar, buscar o poder para si, querer o poder, almejar o poder, né? Não acontece, né? Não acontece. Então quer dizer, nem aceita a submissão, a condição em que se encontra, toda, né? Entre aspas aí a sacanagem, entre aspas, né? Que o mundo fez e faz com a gente, todo o sofrimento que o mundo proporciona a nós, todas as dificuldades, os empecilhos, os obstáculos, não aceita isso como um desafio, como vou aceitar, vou concordar, vou colaborar, vou fazer a minha parte, né? Nada disso, né? Então fica ali no meia boca, no mais ou menos. E por outro lado, também não toma essa iniciativa de vou ter poder, vou estudar, vou ser o melhor, vou dar tudo de mim, vou fazer custe o que custar, vou fazer tudo o que for preciso. Mas eu vou virar uma autoridade, seja em um assunto, seja em uma área, seja numa profissão. Eu vou ter poder de alguma forma. Poder para fazer, poder para falar, poder de ser alguma coisa nesse mundo, nesse plano, nessa realidade. Também não, também não. Porque se tivesse um desses posicionamentos, ou os dois, tudo dissolveria. O que se chama Matrix dissolve. Essa realidade, esse plano, né, o sistema dissolve. Quando as pessoas deixam de ser medíocres, deixam de ser medianas, se posicionam, agem. Vocês entendem? Né? Até o não poder é um poder, né? A não escolha é uma escolha. E, e é isso, porque não esperem que quem está no poder, quem está no comando, vai simplesmente considerar, né, os que estão abaixo, vão pensar nos que estão abaixo, vão valorizá-los, vão reconhecê-los, os esforços, vão pensar no lado deles, vão, não vamos prejudicá-los, não vamos forçá-los além do limite deles, né? Não, vamos melhorar os salários deles, não é verdade? Eles estão recebendo tão pouco, tadinhos, né? Coitados. Se vocês pensam que quem está no poder desse mundo, desse sistema, dessa matrix, vai pensar isso, vai largar todo o poder, todo o prestígio, todo o glamour, todas as benesses, os benefícios que tem de se manter no poder, se manter no topo, a fachada, a construção, a imagem que montou, a imagem que criou, né? Toda a sensação, a emoção, todo o envolvimento, o status quo, né? O envolvimento com a sociedade ali, com os parceiros, com que a pessoa vai abandonar tudo isso em prol do povo, em prol da maioria, em benefício da maioria, pro bem de todos. Se a pessoa pensa isso, que quem está no poder está preocupado com você, quem está no poder quer o seu bem, quem está no poder quer o seu melhor. Que eles estão olhando o seu melhor, estão visando o seu melhor, visando o que é bem, o que é bom para você. Se você pensa nisso, se você acredita nisso, você precisa ainda ampliar muito a sua visão do que você acredita ser a realidade. Do que você acredita ser a realidade em que você está inserido, que você está inserida. Porque você ainda não enxergou, você ainda não vivenciou, não experimentou, não viu. Às vezes não teve consciência o suficiente para ver os personagens, o cenário, as histórias,
Tá tudo aí. Tá tudo aí. E, e a questão é essa, né? O quanto que você está disposto a você também largar esse poder. Porque você pode, como eu falei lá no começo, você pode não ter esse poder de um Rockefeller, né? Os donos dos grandes bancos, ou não pode ter o poder do chefe da sua empresa, ou não pode é, ter o poder de ter, às vezes, um imóvel, enfim, né, de ter o seu próprio negócio, enfim, você pode não ter esses poderes, mas e o poder, por exemplo, que você, como pai de família, exerce na sua casa, sobre a sua mulher e filhos, e que você não quer abrir mão disso? E aí? E aí? Vocês entendem a questão? Né? Ou você, como mãe de família, que não quer abandonar esse poder que exerce sobre o filho, né? Que quer controlá-lo, que quer o tempo inteiro dizer o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, o que é melhor para ele, o tempo inteiro, de forma a não dar paz para a criança. Eu conheço umas mães assim, que exerce o poder ali, sufoca a criança. Sufoca, às vezes literalmente, sufoca a criança. Não dá paz, não dá sossego, não dá um tempo, não dá um minuto. Aí que o menino vira o cão mesmo, né? O menino descontrola para poder pirraçar essa mãe. Para poder, já começa uma disputa de poder, né? Para o filho poder mostrar que é ele que manda. E a mãe não, a mãe em cima, eu que mando. Aí já começa, já cria o problema, né? Já cria o problema. E então isso, você está disposto a abrir mão desse poder, por exemplo, esse pequeno poder? Né? Porque quem tem essa gana, essa sede, essa, esse interesse por esse pequeno poder, seja na sua casa, se for dado mais dinheiro, se for dado mais recurso, dado mais chance, mais possibilidade, vocês acham que a pessoa não fariam igual os Rockefellers, igual aos políticos? Faria a mesma coisa. A mesma coisa, é só questão de escala. Né? Um prejudica ou manda autoridade, exige, oprime a família. O outro oprime a cidade, o bairro. Aí o político já vai oprimir ali o Estado. O outro já é o país. O outro, vocês entendem? É só questão de graus, de níveis. Mas tudo é poder. Tudo é poder. Todos querem poder. Poder e submissão. Poder e submissão. Vocês entendem? Você quer isso? Você deseja? Responda para si, né, verdadeiramente, sinceramente. Você tem poder em submeter os outros, né, que comam na sua mão, que façam sua vontade. Né? De onde vem esse poder? De onde vem esse interesse, na verdade? Né? De onde vem essa vontade de oprimir, de rebaixar, de menosprezar, de reduzir o outro a nada? Que vontade é essa? Que prazer é esse? Eu não estou te julgando, não estou te dizendo que não pode ser assim. Mas pensa nisso, né? De onde que vem esse... Será que é numa uma baixa estima? Então, que complexo de inferioridade é esse, né? Que precisa, para se sentir melhor, precisa rebaixar, precisa ter alguém submetido, alguém por baixo, alguém refém, alguém oprimido, né? Que necessidade é essa, né? É um desejo, um complexo de inferioridade, não acreditar que consegue as coisas pela própria força, pelo próprio mérito, pelo próprio trabalho, né? Tem que ter alguém sempre abaixo, alguém sempre oprimido, alguém rebaixado para se sentir melhor, né? Alguém triste, alguém, né? Que práticas são essas, né? Que práticas são essas, né? De utilização do outro dessa maneira, né? De gostar, que prazer é esse, né? Que prazer é esse? E, e, e a gente vê que tem muito disso. É mais comum isso do que a gente imagina. E então, observem, né? Observem isso, vejam isso. Muitas vezes também é, pode ser
um pensamento dessas pessoas que gostam do poder, de submeter os outros, um pensamento de que a vida seja isso, né? De que o propósito da vida, o sentido da vida seja, né, como dizem, a lei da selva, né? A competição, a lei do mais forte, né? Que sobrevive o mais forte, e que esse é o sentido da vida, né? É o ataque, é menosprezar o outro, rebaixar o outro, né? Submeter o outro, e que ou então talvez, né, aqui investigando com vocês, pensando com vocês, né, uma profunda não aceitação da realidade, não aceitação da vida, acreditar que a vida não vale a pena do jeito que a vida está montada, está estabelecida, né, e por acreditar nisso não quer nem a própria felicidade e nem a felicidade também dos demais. Então pode ser, na verdade, uma série de coisas, né, gente? Uma série de coisas, né? Mas há, infelizmente, esse prazer, essa sensação, essa emoção, esse júbilo, né? De estar constrangendo, de estar é, reprimindo, oprimindo o outro, né? Através do uso da força, através da intimidação, através, seja força física, força psicológica, seja da manipulação, enfim, né, gente? O poder tem umas formas mais sutis, outras formas mais escancaradas, várias ferramentas, várias possibilidades, vários meios, e é o mundo que a gente vive, né? É essa sociedade. E a pergunta que eu fiz é o quanto que você quer esse tipo de poder, né? Deseja vivenciar essas experiências, né? Deseja essa, essa, essa realidade, essas condições, precisa, né? Como eu falei, eu não tô aqui para julgar ninguém, não, tá, gente? Se você precisa de uma autoridade, precisa de ter alguém que te diga o que fazer, né? Você não quer se responsabilizar pela sua vida, ou talvez não esteja pronto ainda para assumir essa condição, essa responsabilidade, essa, esse papel de autor, de construtor, de criador da própria vida, da própria realidade, e você precisa de uma autoridade externa, ok. Muitas vezes eu precisei de uma autoridade externa. Talvez eu precise em algum momento ainda, não sei. Então não estou aqui para julgar isso. É, se você precisa, ok, né? Ok. E desse plano, dessa realidade, da submissão, ou de exercer poder sobre outro, ou de se submeter. Ok, é uma forma de experiência, estamos aqui na vida, é assim que a realidade funciona, né? Estou fazendo uma exposição de diferentes pontos de vista, levantando várias questões, vários questionamentos, várias possibilidades para a gente poder refletir e bater esse papo. Mas eu tenho a dizer para vocês que eu vivenciei já tive várias ocasiões, várias experiências que me mostraram a transcendência de tudo isso, dessa dualidade, como eu falei, né? E que o poder, o verdadeiro poder, o real poder é o amor. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um abraço carinhoso para todos e até mais.